Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal dos Educadores Católicos. Eu me chamo Eduardo, também faço parte da associação e estarei com vocês nesse vídeo de hoje, qual prometo ser breve, para falar um pouco sobre mais uma dica de livro, desta vez esta grande obra, A Formação da Personalidade, que é do grande padre Leonel Franca, jesuíta brasileiro, um dos grandes educadores do nosso país. Esta edição que eu tenho foi publicada pelas edições Hugo de São Vitor, mas a mesma obra também foi publicada pela Conselho da Quirion está de fácil acesso para que você possa adquirir. Eu irei comentar um pouco sobre esta obra e espero que consiga despertar o interesse em você para que depois você possa adquiri-la, certo? Então, uma pequena introdução sobre esta obra. O seu autor, o padre Leonel Franca, um grande jesuíta brasileiro, nasceu no Rio Grande do Sul, mas fez seus estudos no Colégio Anchieta, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Depois ingressou na Companhia de Jesus, fez seus estudos, foi enviado para Roma para fazer assim, seus estudos. Ordenado sacerdote, volta para ensinar no Colégio Santo Inácio. E nisso, ele foi um dos grandes educadores brasileiros. Em 1931, foi um dos fundadores do Conselho Nacional de Educação. E em 1939, ele foi encarregado de criar a primeira universidade católica do Brasil, que foi a PUC do Rio, certo? E ele foi reitor até a sua morte, né? Ele foi reitor da PUC do Rio até a sua morte. E esse livro, A Formação da Personalidade, está reunido assim, uma série de artigos escritos pelo padre Leonel Franca. Não foi um livro que ele parou para escrever do início ao fim, mas é uma coletânea de diversos artigos, de diversas palestras que o padre Leonel Franca ministrou entre as décadas de 20 e poucos anos, ali no início da década de 40 do século passado, certo? E todo o conteúdo desta obra engloba diversos assuntos. Por exemplo, Idade Média, pedagogia, direito, biologia, física, educação sexual, Idade Moderna, relações igreja-estado, ciência política, catequese, políticas educacionais, ensino religioso, ação católica, moral leiga, certo? Ele coloca uma série de assuntos neste livro, né? São várias e várias formações, artigos compilados nesse único livro. Você pode pensar, então ele acaba falando de tudo e acaba perdendo o sentido do livro. Não, porque tudo aquilo que ele coloca dentro deste livro, não é? Toda essa sequência de artigos, por mais que os temas sejam um pouco diferentes, há sim um fio condutor que une todos os assuntos, que é justamente o homem, o que é o homem, certo? O que é a pessoa, de que é feita e que material a pessoa é feita e como desenvolver a pessoa para atingir a sua máxima potencialidade. Como fazer com que cada pessoa, cada ser humano consiga atingir o máximo daquilo que ele é chamado por Deus a se tornar, certo? E como todas essas matérias, tanto a catequese, quanto a biologia, a física, o direito, tanto quanto o ensino religioso, a educação sexual, como a pedagogia, como tudo isso pode cooperar para que o homem se transforme naquilo que ele é chamado a ser e nada menos do que isso. Nós somos chamados a corresponder a esse chamado. E até o padre Leonel Franca, ele coloca uma frase, não vou saber, não me recordo literalmente, mas o sentido é que o mundo espera que um católico se torne aquilo que ele é chamado a se tornar, certo? E nós, católicos, temos esse dever de corresponder a este chamado e não ser nada menos do que isso, certo?
o mundo precisa que os católicos, que cada pessoa se torne aquilo que ela é chamada a ser. Então, por trás de todos esses assuntos que o padre Leonel Franca aborda em seu livro, né, nessas várias e várias palestras, temos assim aquilo que é o homem. Então ele vai falar um pouco sobre as diversas pedagogias, as formas de interpretar o que é o homem, as formas de ensino, certo? As que são de acordo com a igreja, de acordo com a verdade, ou que são baseadas em mentiras, em precipitações em relação ao que é o homem e como ocorre, assim, o seu desenvolvimento, certo? Nessa questão da formação da personalidade, que traz justamente essa individualidade, essa sua pessoalidade, que faz você ser você, certo? E não qualquer outra coisa. Padre Leonel Franca, ele coloca que a formação da personalidade é o problema dos problemas humanos. Então, a sua formação é justamente aquilo que você deve buscar para como meta de vida. E por isso que é necessário todo o esforço e fazer com que tudo que pode ser utilizado para o pleno desenvolvimento pessoal possa ser utilizado para que você consiga alcançar o seu real objetivo, certo? Nos capítulos iniciais deste livro, nas primeiras palestras, o padre Leonel Franca, ele toma a iniciativa de fazer uma distinção de algo que já naquela época, que foi escrito, na década de 30, já era uma confusão, e hoje essa confusão é ainda maior. Podemos dizer que tudo isso foi trocado, certo? Que é a distinção entre instrução e educação, que são duas coisas totalmente diferentes. Já no século passado, no início do século passado, as pessoas tomavam a educação como instrução, certo? Ou, perdão, o contrário. Aquilo que era instrução, eles chamavam de educação. E aí, cabe fazer essa distinção, certo? E aí, vou ler o que o padre Leonel Franca coloca. Instruir é primitivamente edificar, construir. Em significação mais estrita, é prover, mobiliar, subministrar. Educar é primitivamente tirar para fora o que se acha dentro. Derivadamente, atuar o que se achava em estado de potência, transformar em realidade, em hábitos, as disposições que se encontram latentes em germe de natureza. Como vedes, a instrução subministra conhecimentos à inteligência. A educação eleva toda a alma. A instrução dirige-se a uma de nossas faculdades, a qual propõe o seu objeto. A educação desenvolve-as todas harmonicamente. E essa diferença entre instrução e educação é um problema que nós encontramos hoje em dia, porque basicamente quando você pode falar a palavra educação, os seus pais podem falar educação, os seus professores podem falar educação, mas no fundo, o que eles estão querendo falar é o significado de instrução. Conhecimentos, técnicas, saber fazer algumas coisas. Isso é uma parte, isso não é educação. A educação, como bem diferencia o padre Leonel Franca, não é o fomentar alguma das faculdades da alma, mas é levar todas ao seu pleno desenvolvimento. Transformar com que tudo aquilo que está em potência dentro da alma humana chegue ao seu pleno desenvolvimento. A instrução não busca esse pleno desenvolvimento, apenas amontoar uma série de conhecimentos. Que essa série de conhecimentos em si, apenas empilhada, não vai transformar uma pessoa para que essa pessoa se torne uma pessoa melhor, certo? Mas vai fazer com que ela saiba técnicas. E, basicamente, a educação moderna, não posso nem dizer mais que busca a instrução.
porque o ensino está muito degradado. Mas, quando as pessoas tentam utilizar a palavra educação, elas não estão utilizando no seu real sentido, certo? Então, o conceito de educação já foi totalmente deturpado, porque quando você tenta falar sobre educação, na verdade você está utilizando o conceito de instrução, que seria justamente esse empilhar conteúdos, empilhar conhecimentos, quando a educação é este tirar para fora tudo aquilo que tem impotência em uma alma, todas as faculdades que estão ali em potência, ainda não estão em ato, não chegaram ao seu exercício, não foram desenvolvidas. A educação tenta justamente desenvolver cada uma delas. A inteligência, a vontade, a memória, certo? Fazer com que o homem se torne verdadeiramente homem e saia das posições mais baixas que ele tem. E nisso, nós temos um ponto importante, que esta educação que nós buscamos, não apenas a instrução, só se dará a partir da religião. O padre Leonel Franca, ele é categórico que não há educação sem religião. Por quê? Não é? Vou ler novamente o que o padre Leonel Franca coloca. Né? Não há, pois, como educar sem educar religiosamente. A razão humana, feita para a plenitude da luz, descansa no conhecimento das verdades contingentes e particulares. O coração humano, infinito na sua capacidade de amor, não se satisfaz com o amor efêmero das criaturas. Para os heroísmos do sacrifício, precisamos das energias mais fortes que as que podem dar os exemplos e as relações sociais. Durante o nosso currículo vitae, Deus, o grande e primeiro educador, o grande artista das almas, continua a trabalhar na perfeição das suas obras-primas. E mais sobre essa necessidade de educar na religião, nós temos, por exemplo, quando vão ensinar educação sexual. Na verdade, essa educação sexual que é dada nas escolas hoje, nada mais, nada menos do que fomentar com que os jovens, os adolescentes, desejem ter a relação sexual e que ali não peguem DST, doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo da educação sexual que é dada hoje nas escolas é justamente essa, mas não o desenvolvimento da sexualidade humana para que ela se torne aquilo que ela deve ser. E na questão da continência, que deve ser ensinada aos jovens, e que não é ensinada na educação sexual atual, você não vai conseguir ensinar sem ser religiosamente. Porque como você vai ensinar para uma pessoa, não só na questão da educação sexual, mas na questão do respeito ao próximo, do conter a ira, as paixões interiores. Como você vai fazer com que essa pessoa consiga vencer a si mesma, se não for pela religião, se não for por esta moral, certo? Que tem este poder para refrear as paixões. O ensino laico ele não tem esse poder, mas a religião tem esse poder de fazer com que as paixões mais baixas sejam refreadas. Há uma virtude nisso, que sem Deus não seria possível. Outra coisa que é importante, que o padre Leonel Franca coloca, o Monsenhor Álvaro Negromonte, em outro livro, de catecismo, não me recordo o nome, ele retorna este conceito do padre Leonel Franca, que é extremamente importante e interessante de você entender, para que você possa mudar alguns conceitos que são banalizados hoje em dia. Por exemplo, quando a gente escuta algum político falando que ele vai investir em educação, que ele vai abrir escolas, na verdade, ele poderia triplicar o investimento em educação, que nada seria resolvido. Por quê? Vamos lá. Ler novamente o que diz o padre Leonel Franca e você vai constatar que é verdade. Hoje, já ninguém crê na reforma da humanidade pela simples cultura da inteligência. A pedagogia de base exclusivamente intelectualista abriu falência. Multiplicam-se as escolas e
com ela também os cárceres. Inflaram-se as inteligências com um enciclopedismo fácil e superficial, e os cárceres entraram a baixar. A própria instrução foram as vontades fracas e desorientadas, pedir instrumentos dos seus crimes mais refinados. Então, o alfabeto, como diz assim, aí o padre, o Monsenhor Álvaro Negromonte, ele sintetiza esse pensamento como o alfabeto se tornou uma arma de Satanás. Por quê? As escolas cresceram, mas cresceram escolas sem Deus. Escolas que buscavam a instrução e não a educação, que substituíram uma pela outra, mas chamando toda essa instrução de educação, quando nunca buscou a elevação da alma. E as escolas se multiplicaram, pelo menos daqui da minha casa, de onde eu estou gravando esse vídeo, se eu pegar aqui um raio de 2 quilômetros, eu vou encontrar umas 10 escolas, certo? Umas 10 escolas. E se eu voltar aí a alguns 20, 30 anos, elas não existiam, certo? Elas não existiam. E com o passar do tempo, as escolas aumentaram, mas toda a degradação moral aumentou também. E muita dessa degradação moral veio por base da escola, porque estavam fundadas não na pessoa verdadeiramente, mas num conceito deturpado do que é a pessoa humana, e como ela se desenvolve, porque também não sabem nem até onde elas podem chegar. Não é? Então, o alfabeto, como nas palavras de Monsenhor Álvaro Negromonte, virou assim uma arma de Satanás para a destruição da sociedade, daquelas próprias pessoas que se colocam dentro desse meio educacional, né? Das pobres vítimas, das pobres crianças que são colocadas dentro deste ensino que mais destrói do que constrói. E nisso você pode fazer justamente essa constatação. Escolas tem de monte, mas não há uma melhora nas pessoas, certo? De forma alguma. Não há nenhum um pequeno índice de porcentagem melhor. É só pior, é só para pior, certo? É só para pior, sempre para pior. E aí, quando alguém fala que vai investir mais dinheiro em educação, isso não quer dizer nada. Quer dizer que essa estrutura que só está a destruir as pessoas, a juventude, isso só vai aumentar, certo? Então, a solução está em entender isso aqui, certo? Está em entender como é que acontece o desenvolvimento, a formação da personalidade, qual é o objetivo, não é? Qual é a meta, aonde se pode chegar, não é? Com uma boa educação. Porque se aqui, para o padre Leonel Franca, que com esta pedagogia exclusivamente intelectualista abriu a falência porque se multiplicaram as escolas, se multiplicaram os cárceres, isso que ele fala na década de 30, década de 40, hoje a coisa ainda é pior, porque nem o ensino intelectualista, que busca pelo menos o empilhamento de conhecimentos, porque nem isso existe mais, certo? Então, nós estamos num grau ainda menor. E as consequências nós conseguimos ver dentro da sociedade. O livro, ele é grosso, certo? Então, temos assim, um livro com mais de quase 500 páginas, certo? E que engloba todo esse conteúdo. Obviamente, não dá para passar por todas as partes, porque seria necessário um curso sobre isso. Mas fica aqui a dica de leitura que você pode aí adquirir este livro em qualquer livraria de qualidade que você já deve conhecer. E também as obras do padre Leonel Franca, em 2018, entraram em domínio público porque os direitos autorais caíram, porque fez 70 anos da morte do padre Leonel Franca. E por isso que houve um boom, né, um crescimento nas publicações desse padre. Então você pode também até achar o PDF dessas obras tranquilamente, sem nenhum problema. E aí, é uma dica de leitura muito importante, porque conhecer isso daqui é fundamental para até o seu próprio desenvolvimento, para que você possa se aproximar a ser aquilo que você é chamado a ser por Deus, certo? Para aquilo que você foi criado, você conseguir alcançar este objetivo. E também para que você consiga ensinar
e ajudar na formação de outras pessoas, porque só assim que iremos conseguir construir uma sociedade mais humana, certo? E menos animal. E eu gostaria de agradecer por você ter acompanhado até aqui, nesses 20 minutos e alguns segundos. E muito obrigado. Até a próxima.